Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência a ação, que sois o fulcro donde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. É um pequeno trecho de um poema de Hernani Santana, recordando-nos a grandeza do Criador. E, naturalmente, a grandeza da criação. E como nós estamos inseridos nessa grandeza, também a grandeza do ser humano. E o dia que esse ser humano descobrir que existe em si uma divindade escondida, temos a certeza de que haverá uma mudança extraordinária na sua vida, na sua maneira de ser, de sentir, de agir. E é nesse sentido que Jesus, o mestre por excelência, o governador do planeta, tem elaborado, através dos séculos e séculos, que se transformam em milênios, no sentido de enviar à Terra os seus missionários, criaturas, homens, mulheres, que vêm com tarefa específica de despertar no coração da criatura os sentimentos divinos, os sentimentos superiores. Naturalmente, como a população do nosso orbe é flutuante, nunca é a mesma, porque no mesmo sentido em que nós temos criaturas que estão reencarnando na Terra por primeira vez, nós temos aqueles que estão abandonando a Terra para se estabelecer num regime mais adiantado. Então é uma população flutuante que está constantemente em ebulição. Então esses missionários vêm e deixam a sua mensagem. Às vezes não são muito bem compreendidos e a inferioridade que ainda caracteriza os seres da Terra levam-nos a maltratar e a destruir a vida física dessas criaturas. Mesmo assim, o Senhor Jesus não se abstém de continuar mandando os seus missionários. Quando ele prometeu no seu último discurso o advento do Consolador, ele sabia também que teria que enviar servidores que iriam preparar os caminhos daquele que vinha para sedimentar o Consolador aqui na Terra. Seriam preparadores com uma tarefa semelhante à tarefa de João Batista, quando veio preparar os caminhos do Senhor, endireitar as veredas para que ele pudesse jornadear. E foi exatamente o que aconteceu com o Consolador. E foi enviado à Terra Júlio César, que vem com a tarefa específica de organizar os caminhos em toda a Europa para facilitar o trabalho de Paulo e dos cristãos primitivos na divulgação da boa nova do reino. Júlio César faz um trabalho extraordinário.
grande conquistador, grande guerreiro, à medida que ele ia dominando os países, ele retirava desses países os guerreiros, os soldados, os belicosos, e deixava no domínio desses países os comerciantes, pessoas pacíficas, e fazia uma única exigência: que eles aprendessem o idioma de Roma. Dessa forma, ele foi unificando e se tranquilizando também, porque os comerciantes não eram dados a tomar as espadas ou as bigas de guerra. E assim ele foi criando um clima de domínio, sem se estabelecer verdadeiramente como um dominador, porque ele não maltratava os vencidos. E com essa harmonização idiomática, de idioma, facilitou a propagação da boa nova do reino. Mais tarde, um outro espírito vem com uma tarefa específica também, objetivando a vinda do Consolador. Nessa hora é escolhido o espírito de Judas Iscariote, e ele reencarna na figura famosa de Joana d'Arc, com a tarefa específica de manter a integridade do solo francês, que estava próximo a ser dominado pelos ingleses. Com a dominação dos ingleses, haveria uma revolução em termos religiosos naquele país que já estava sendo preparado para ser o fulcro onde a mediunidade com o Cristo viria sedimentar a terceira revelação. Esse trabalho gigantesco, colocado nas mãos de uma adolescente, mostra o gigantismo do trabalho do mundo espiritual para que a doutrina espírita pudesse se estruturar em nosso planeta. Mais tarde, o mesmo Júlio César é trazido novamente ao cerne do movimento de estruturação espiritual da Terra, agora na personalidade de Napoleão Bonaparte, para sedimentar agora os limites entre os burgos no qual se dividia o solo francês, para criar uma harmonização nesse solo, porque ali nasceria o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que viria a ser o codificador do Espiritismo. Enquanto Napoleão está desenvolvendo a sua tarefa, também o mundo espiritual estava preparando todos aqueles que viriam à Terra para colaborar no advento, na estruturação da terceira revelação. Um trabalho grandioso, feito em surdina, na calada do mundo espiritual, sem que nós, que estávamos mergulhados no corpo físico, tomássemos conhecimento. Quando Napoleão Bonaparte extrapola dos deveres de que ele veio investido no seu trabalho e toma a coroa de imperador para a dominação do povo francês, é nessa hora que reencarna Hippolyte Léon Denisard Rivail e inicia a sua trajetória. Ainda adolescente, ele é levado até o colégio de Pestalozzi, onde ele ele sedimenta em seu coração o amor à educação, o amor à disseminação da cultura no coração infanto-juvenil. E à medida que o tempo passa, ele vai se estruturando como emérito
educador, professor, apaixonado pela sua profissão, pelo seu trabalho. E é essa criatura que vem com a investidura de apresentar ao mundo o trabalho mais notável sobre os acontecimentos que eram conhecidos na época como o fenômeno das mesas girantes. Uma quantidade muito grande de livros foram escritos a respeito da movimentação das mesas girantes. Nenhum deles ganhou notoriedade junto ao povo francês ou a outros povos. Todos eles ficaram guardados porque não havia interesse para tomar conhecimento do trabalho que foi realizado por aquelas criaturas, por aquelas pessoas. Todavia, quando o trabalho do professor Hippolyte é apresentado ao senhor Danty, tem uma conotação diferenciada. Esse editor já estava também bem cansado de fenômenos das mesas girantes. Ele mesmo havia editado vários livros que estavam lá todos guardados nos porões, sem que houvesse interesse dos leitores. Então, quando ele vê mais um livro a respeito do assunto, a ideia era de engavetar também. Mas a mãe do senhor Danty, que era amiga do professor Hippolyte, ela entra em cena e pede ao filho que edite aquele livro. Ele aquece a sua mãe, todavia, apenas para que não houvesse nenhum problema. Quando ela se vai, juntamente com o professor Hippolyte, ele coloca um risco vermelho naquele opúsculo de 501 perguntas e respostas, que era a marca dizendo que não seria editado. E quando ele deixa o opúsculo sobre a mesa, entra naquele momento um jornalista amigo. E esse jornalista vê o livro sobre a mesa e diz: meu Deus, isto aqui é uma joia. Eu já tive a oportunidade de passar os olhos sobre ele. É extraordinário. Você vai editá-lo? E ele disse: possivelmente não. Por favor, edite esse livro e eu quero ser o primeiro comprador. E vou comprar uma quantidade para divulgar entre os meus companheiros, meus amigos, porque isso é extraordinário. Leia o livro. E o senhor Danty toma o livro nas mãos, começa a ler no cair da tarde. E quando ele toma acordo de si, o dia já estava nascendo e ele passara a noite inteira lendo o opúsculo do professor Hippolyte. E então o livro é editado e no dia 18 de abril de 1857, desaparece Hippolyte Léon Denisard Rivail e nasce Allan Kardec. O pseudônimo que aquele homem ilustre, simples, humilde, adotou para esconder um nome que já era ilustre e sobejamente conhecido na área da educação. E então nasce Allan Kardec, que a partir de então vai movimentar a cabeça de muita gente. Esse trabalho extraordinário desenvolvido no plano espiritual, que já houvera trazido também todos aqueles que iriam trabalhar sedimentando a obra de Allan Kardec, exatamente como já houvera ocorrido à época de Jesus, quando a esfera crística se aproxima da Terra e todas aquelas criaturas que laboraram na sedimentação do cristianismo primitivo, da mesma forma é elaborado também com o professor Hippolyte. Uma pleiade de espíritos reencarnam com tarefas específicas. São pesquisadores, são médiuns, são estudiosos de vários matizes, são pensadores que vêm para dar essa base granítica que tem a nossa doutrina espírita.
Allan Kardec faz um trabalho extraordinário e ele inicia o Livro dos Espíritos questionando o que é Deus. E a resposta, que já ouvi muitas vezes afirmarem que não foi dos Espíritos, mas foi uma resposta dada pelo próprio Allan Kardec: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Parece haver ali um convite específico para nós que estamos estudando a doutrina espírita. Deus é a inteligência suprema. E no item 26 do Livro dos Espíritos, 23 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma indagação ao mundo espiritual. E essa indagação é feita no singular. Ele pergunta: o que é o espírito? E a resposta: o princípio inteligente. E no item 76, ele repete a mesma pergunta, agora no plural. Ele indaga: o que são os espíritos? E a resposta: os seres inteligentes da criação. Equivale a dizer que aquele princípio evoluiu, aquele princípio cresceu e se transformou já num ser inteligente. Todavia, esse ser inteligente é uma criatura que foi criada pela inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nessa hora a gente começa a analisar os estudos que nós fazemos sobre a doutrina espírita em nossas casas espíritas. A gente se questiona: poderia uma pequena formiga explicar o complexo de um formigueiro? Será que se houvesse capacidade da gente entrar em contato com uma formiga e a gente perguntasse como é um formigueiro, como é que ele funciona, como é que ele foi elaborado, que ele foi feito, será que uma formiguinha seria capaz de explicar para a gente toda aquela construção extraordinária que é um formigueiro? Possivelmente não. Então imagina nós, as pequenas formigas que habitamos a Terra, nessa complexidade que é o universo e nessa grandiosidade que é o Criador de todas as coisas, será que nós temos capacidade para analisarmos tudo isso, estudarmos o que é Deus e chegarmos a uma conclusão a respeito dele? Eu acredito que seria muita pretensão de nossa parte. Então nós vamos observar que os fundamentos da nossa doutrina já nos dá uma ideia de como deveríamos estudar essa doutrina extraordinária que é o Espiritismo. Acho que vocês vão me ouvir. Continua ouvindo ou não? Continua? Por causa da gravação. Ah, sim. Então, o microfone caminha comigo? Então, nós vamos observar que os fundamentos da nossa doutrina diz o seguinte: primeiro fundamento, Deus. Segundo, imortalidade da alma. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos. Quarto, reencarnação. E quinto, evolução. Que seria a pluralidade dos mundos habitados, que a gente pode simplificar como evolução. Pluralidade dos mundos habitados indica a quantidade de mundos habitados que estão no espaço e, naturalmente, as dimensões em que a evolução vai se propagando
Como afirmam os espíritos, na atualidade a Terra está transitando entre mundo de provas e expiações para chegar a um mundo de regeneração. Então, quando nós começamos a enxergar tudo isso, vamos ver que Deus está em primeiro lugar. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E nós que estamos aqui marchando com muita dificuldade pelos caminhos da evolução, temos uma dificuldade infinita de chegarmos aqui para o entendimento das coisas. Então, melhor que fundamentemos o maior esforço em termos de aprendizado neste processo. E dentro deste processo, quem está ergastulado a ele somos nós. Aí nós vamos à resposta à pergunta 919, que diz o seguinte: que a nossa jornada, a caminhada do homem aqui na Terra, a resposta é bem restrita, eu que estou ampliando, a caminhada do homem aqui na Terra será muito facilitada quando ele se autoconhecer. Então, a resposta do mundo espiritual é: conhece-te a ti mesmo. Então, nós teremos maior facilidade para o entendimento das coisas que nos rodeiam e de nós mesmos quando nos conhecermos. Se nós somos os grandes desconhecidos para nós mesmos, como é que a gente vai poder chegar ao entendimento de Deus? Fica complicado. Então, quando eu falo a meu respeito, alguém pergunta quem sou eu, a resposta é natural, a resposta que todo mundo dá. Declino o meu nome, eu sou Ana Guimarães. Mas se a pergunta tem uma profundidade maior, quem é você? Aí eu vou perceber que eu não sou Ana Guimarães. Ana Guimarães é a persona que eu estou envergando nesta vida, nesta oportunidade. Em realidade, eu sou o somatório das muitas personas que eu vivenciei ao longo da minha jornada em termos de reencarnação. Por essa razão, o homem se transforma num complexo, porque são muitas vidas, são muitas personalidades, são muitas experiências que vão sendo guardados no crivo da nossa razão. E quando nós estamos envergando o corpo físico, a persona dominante, a gente não sabe qual é, em verdade. Porque as nossas atitudes, quando elas ocorrem inopinadamente, a gente não sabe compreender ainda. A gente nunca sabe o que vamos fazer repentinamente, de repente. Então, somos pessoas complicadas, bastante complicadas. Por isso, então, a multiplicação de áreas de estudos objetivando o ser humano, a psicanálise, a psicologia, tudo objetivando entender melhor essa complexidade que é o ser humano. Então, nós vamos observar que Kardec fez um trabalho notável, colocando-nos no devido lugar, quando nos facultou a oportunidade de vermos as diretrizes. Eu sou péssima para desenhar, vocês já notaram, né? Então, não se incomodem com isso, não. Quando ele estrutura a doutrina espírita dessa forma. Ele não apresenta uma religião. O espiritismo não é uma religião dentro dos moldes comuns de religião. Ele estrutura uma doutrina que é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. E no ápice dessa apresentação, dessa trilogia, ele coloca Deus. A nossa jornada para capturarmos toda a estrutura,
toda a complexidade dessa doutrina é longa. Então ele coloca Deus, Espírito, universo. Aqui no lugar de espírito nós vamos colocar energia vital. Deus, energia vital e universo, que nós vamos encontrar no início do Livro dos Espíritos, quando ele nos dá uma visão ampla de tudo aquilo que um dia nós iremos dominar, iremos conhecer como criaturas divinas ou lucigênitas que somos, filhos de Deus. Aqui dentro desta estrutura, ele coloca os princípios no qual se estrutura essa doutrina notável. Ciência, e com a ciência ele apresenta como uma temática para que tenhamos uma visão ampliada disso, a apresentação da frase: fé inabalável, só é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, esta é a estrutura do aspecto científico da nossa doutrina. O dia que nós analisarmos estes fundamentos à luz da ciência e termos a certeza de que tudo é uma realidade, então nós teremos uma fé inabalável e poderemos encarar a razão em todas as épocas. Observem, não é só nesta encarnação. Nós encararemos essa razão em toda a fieira de reencarnação que tivermos. Porque o dia que o amor sedimentar em nós, o conhecimento real dos postulados da doutrina espírita, nós não vamos perdê-lo nunca mais. E como base para o aspecto científico da doutrina, apresenta o livro Os Médiuns. O livro dos Médiuns, que é o aspecto experimental da nossa doutrina. É o aspecto que abre as portas para as experimentações, para a sedimentação em nós do conhecimento da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos e da reencarnação. Porque estes três aspectos estão ergastulados entre si. O dia que nós tivermos a certeza, não o conhecimento en passant, que é o que temos na atualidade, não a fé, uma fé sem uma base sólida, não uma crença, mas o conhecimento real da imortalidade da alma, então, comunicabilidade e reencarnação passa a ser outras informações que vão apenas enriquecer aquilo que já possuímos. Aqui nós temos a filosofia. A filosofia que foi apresentada em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é um complexo, trazendo dentro de si tanto a ciência, como a filosofia, como o aspecto religioso, ético da doutrina espírita. Mas o espaço maior foi oferecido à filosofia, e apresentando como uma mola mestra ou um complexo para ser analisado, para ser estudado, aquilo que está no frontispício do túmulo de Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei.
essa colocação é para ser analisada, não é para ser decorada simplesmente. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. É bonito quando a gente coloca isso numa palestra e fala e desenvolve um assunto. Mas é muito mais bonito e é muito mais extraordinário quando a gente coloca isso no coração e tem a certeza de que isso é uma verdade incontestável. E isto não acontece ainda. Por que não acontece? Por que estamos dizendo que não acontece? Porque nós não conseguimos ainda adentrar o aspecto ético da nossa doutrina. Ainda não. Por quê? Porque, em verdade, ainda não acreditamos nessa história de reencarnação. Porque o dia que essa crença se tornar um conhecimento incontestável, como aquele que é apresentado por Aristóteles, o que é que vai acontecer? Nós vamos mudar o nosso comportamento. Porque vamos ter a certeza de que os nossos encontros atuais já representam a consequência de vivências anteriores. Então vamos ser pessoas que têm mais paciência, que têm mais tolerância, que têm mais compreensão, que é capaz de conviver mais harmoniosamente com as pessoas com as quais nos relacionamos, sem deixar de colocar no aspecto mais grandiloquente da história a própria família. E isto é preciso ser sedimentado em nossas casas espíritas quando a família passa por uma crise como nunca houve ainda na sociedade aqui na Terra. É a crise da desestruturação, a crise da fuga da responsabilidade. Nunca na Terra houve tanto abandono de crianças e depois que a família aprendeu, dentro de um regime de religiões, a conhecer um pouco mais a responsabilidade paterna, a responsabilidade materna. Alguém poderá pensar, mas no passado aquelas guerras terríveis, matavam criança, matava isso, matava aquilo outro. Tudo bem, mas se nós fizermos uma relação entre aquele passado onde a vida humana não valia absolutamente nada e onde o povo vivia quase parecido com os homens das cavernas, e fazermos um paralelo com a atualidade, quando o homem vive em arranha-céus, onde a tecnologia diminuiu as distâncias entre os povos, onde as facilidades trazidas pela tecnologia dá muito mais tempo e mais amplitude para a vida do ser humano, nós vamos perceber que em termos morais e em termos comportamentais, a gente continua no passado ainda. Os requintes de loucura que havia no passado modificou um pouco. Hoje a gente mata de forma diferente. Mas os crimes continuam e são tão terríveis quanto no passado. Porque no passado o crime era realizado por causa das guerras e aquilo tudo era normal para aquela época. A vida da mulher não era coisa tão importante, criança também era uma coisa que podia morrer a qualquer hora. Era a visão das criaturas. Mas hoje, com a facilidade de aprendizado, com a educação dando saltos muito grandes em termos de clarificar a mente do ser humano, o que se faz hoje em termos de destruição da organização física das criaturas, o abandono de crianças, o abandono de velhos, é caso para se pensar. Pensar que crescemos muito em tecnologia, ganhamos muito em termos de comodidade e não demos um passo muito largo em termos de moral, em termos de caridade, em termos de sentimento. Então é algo a se pensar. Então a doutrina espírita apresenta essa filosofia que questiona
no Livro dos Espíritos. E o Evangelho traz as consequências morais, ético-morais, da ciência e da filosofia. Questionando com a filosofia e analisando os fundamentos apresentados pela filosofia à luz da ciência, nós vamos ter a sedimentação dessas informações dentro da alma. E com essa sedimentação, nós vamos ter as modificações ético-morais que são necessárias para a evolução do ser humano, para o crescimento do ser humano. Evoluir é crescer para melhor. Evoluir, tornarmos-nos melhores. Isto é evolução. Espiritismo tem que conduzir o homem a enxergar além das aparências. Nós ainda vivenciamos as aparências. Enxergamos as aparências. Equivale a dizer que vivemos no mundo de ilusão. O Espiritismo, nesta forma, ciência, filosofia e religião, tem que nos conduzir a enxergarmos a vida além das aparências. E quando nós enxergamos além das aparências, nós enxergamos o quê? A realidade, a verdade. E aí, as palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oxe, meu triângulo é uma beleza. Para chegarmos a esse entendimento, então nós vamos começar a analisar da base. Vamos criar uma base onde os pés ficam perfeitamente estáveis para podermos chegar até aqui, para analisarmos Deus, energia vital e o universo. E aqui a gente começa pelo espírito. Aqui nós temos o perispírito e aqui nós temos o corpo. É a primeira fase do nosso aprendizado. Vamos conhecer o ser humano. Vamos conhecer o homem. Vamos nos conhecer. Vamos fazer a autodescoberta. Conhece-te a ti mesmo. Resposta 919. Aqui no Evangelho nós temos a frase lapidar de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Fé inabalável. Nascer, morrer, renascer. Fora da caridade não há salvação. Esses três aspectos também precisam ser destrinchados, ser analisados, estudados. Então, para que a gente faça esse alto voo, vamos começar com o conhecimento de nós mesmos. Nosso. Então, nós vamos utilizar aquilo que é o lema da nossa doutrina. Um lema extraordinário, deixado por Allan Kardec, que é: trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho, solidariedade, tolerância. É o lema da nossa doutrina. E aqui estamos nós, espírito, vestido de perispírito e preso molécula a molécula a um corpo físico. Então nós vamos pegar esse trabalho e vamos colocar na nossa vivência social. Em sociedade, nós nos reunimos socialmente para o trabalho. Observem que toda a conjunção dos seres humanos, eles partem para uma tarefa. No nosso trabalho do cotidiano, quando nos reunimos na casa espírita, desenvolvemos também uma tarefa, um trabalho. Então, em sociedade, aprendermos a trabalhar
harmoniosamente, convivendo em harmonia com as demais criaturas. É esse o objetivo da religião em nós, tornarmos-nos mais afáveis, mais amigos, mais harmônicos para com os nossos companheiros. E aqui, solidariedade, nós que estamos presos à humanidade. Então, solidariedade para com toda a humanidade. E isso já acontece. O Brasil é um país bastante solidário para com os outros povos. Os brasileiros são solidários. Então, para com a humanidade, nós temos que ter a solidariedade e a tolerância. Talvez seja o aspecto mais complicado para o ser humano. Colocamos a tolerância em família. Aprendermos a conviver em família com mais tolerância, com mais compreensão, observando a jornada de cada companheiro, das coisas mais complexas, mais difíceis para nós, é exatamente essa vivência em família. Porque ainda não sabemos compreender a complexidade dessa união entre duas pessoas e depois a chegada de outras criaturas que vêm compor o núcleo familiar. Ainda não sabemos entender. Ainda estamos na ilusão do amor. Casamento por amor. Como é que nós vamos casar por amor se a gente não sabe o que é amor ainda? Temos uma pálida visão do que seja querer bem, do que seja gostar, mas ainda não é o gostar verdadeiro, ainda não é o querer bem verdadeiro. Então, em realidade, nós casamos por necessidade. Porque o dia que houver amor dentro de nós, ele não acaba nunca. E os espíritos, Joana de Ângeles em particular, diz: Deus é amor. Se Deus é amor e nós não conhecemos Deus, se a gente conhecesse o amor, conheceria Deus. Se nós conhecêssemos a Deus, nós conheceríamos o amor. Então, como não conhecemos um, também não conhecemos o outro. E vai daí que os matrimônios, as pessoas se atraem, se unem pela necessidade de crescimento moral. Então, existe um trabalho muito grande do mundo espiritual para atrair as pessoas, na maioria desafetos. Se não houvesse esse trabalho de uma estruturação em torno das pessoas que serão futuros cônjuges, não haveria matrimônio. Se a gente olhasse as pessoas e reconhecesse o passado, dificilmente a gente se uniria às pessoas aqui na Terra. Porque se nós entrarmos na história da humanidade, a gente vai ver quantos desmandos no passado. E a gente, comentando, a gente diz assim: aquele povo lá do passado, quanta loucura eles fizeram. Aí a pergunta que não pode calar, olhando esse aspecto: quais pessoas compunham aqueles povos do passado? Todo mundo pode levantar a mão. Todos nós estávamos lá. E o que nós plantamos naquela época, há que haver uma colheita. É o que Paulo diz. A semeadura é facultativa. Você pode semear o que você quiser. Só que a colheita é obrigatória. Se a gente semeia espinheiros, a mão vai se ferir naturalmente quando formos fazer a colheita dos espinheiros plantados. Então, se nós fôssemos recordar esse passado todo, os comparsas daquela época, os desafetos daquela época, aqueles que nós destruímos, aqueles que... E se a gente os enxergasse na atualidade, não haveria matrimônio. Então, o esquecimento do passado, bênção de Deus,
atrai os desafetos para ligá-los em termos matrimoniais. E aí Allan Kardec afirma que dentre as leis humanas, e o matrimônio é uma lei humana, não é uma lei divina, dentre as leis humanas, a que está mais harmônica com a lei de Deus é a lei do matrimônio. É a que se harmoniza mais com os objetivos de Deus para com os seres humanos da terra. Porque nos prende, nos atrai a uma outra pessoa e permite que dessa atração entre duas pessoas, uma outra pessoa possa surgir e uma outra também vem para estruturar a família. Então, o trabalho da tolerância na família é de vital importância. E se nós tivermos um pouco de discernimento, como a gente vai pensar? Olhando para o marido num casamento complicado, ou olhando para a esposa num casamento difícil, nós vamos pensar o quê? Com tolerância, nós vamos dizer: nossa, fulano é bastante difícil, mas eu tenho que tolerá-lo, porque eu também não sou fácil. Geralmente a gente pensa que nós somos pessoas especiais e o outro é que é complicado e que é difícil. Mas, numa visão de tolerância, nós vamos colocar os pesos específicos de cada um. Se o marido ou a esposa é uma pessoa difícil, complicada, de temperamento forte, e nós? Somos santos? Da mesma forma que a gente quer ser querido, que a gente quer ser tolerado, que a gente quer ser compreendido, está na nossa função tolerar e compreender também. Entender as dificuldades do outro convivendo conosco. E é dessa forma que a gente vai aparando as arestas para que o matrimônio se torne uma congregação amorável ou uma ação harmônica entre duas criaturas e, naturalmente, amparando aquelas outras que vieram compor esta sociedade. A doutrina espírita pode perfeitamente fazer isso para conosco, porque ela nos dá a amplitude de analisarmos aqueles postulados onde nós estamos inseridos, para podermos raciocinar não como seres humanos esquecidos do nosso passado, mas como espíritos imortais, que estamos numa jornada, mas já estamos chegando de outras jornadas e vamos partir para outras mais. Recordando que a bondade de Deus nos faculta para impulsionar essa nossa marcha, a possibilidade de abrir-se um canal e aqueles que já partiram para o outro lado da vida retornarem para nos incentivar, para demonstrar essa imortalidade. As páginas que eles escrevem através dos médiuns não são apenas escritas para nos alimentar em um minuto e ser esquecido num segundo depois. Não, são mensagens para a sedimentação da fé em nossos corações. E aí a gente vai compreender a reencarnação como oportunidade abençoada para que a gente resgate os erros do passado e conquiste almas para as amizades do futuro. Este também é o objetivo do lar: construir amizades sólidas que nos auxiliem em nossa marcha ascensional, em nossa marcha evolutiva. Aí então nós temos o espírito que é ainda desconhecido. Quando as Escrituras diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, a gente vê os comentários das pessoas falando apenas em como o homem não foi capaz de destrinchar essa equação e criou o Deus barbado, aquele Deus velhinho com a barba grande, semelhante à nossa organização fisiológica, que, diga-se de passagem, não foi ele que criou.
Esse é um trabalho que foi estruturado no nosso corpo, pelo nosso corpo perispiritual. Corpo perispiritual que foi estruturado pelo Espírito quando se ergastulou a determinado planeta. São energias que foram tiradas do fluido cósmico para compor o nosso corpo perispiritual. Então, a criação de Deus, essa ninguém conhece. Essa nós não sabemos como ela é. E foi esta criação que ele fez à semelhança dele. O Espírito. O que nós conhecemos é o Espírito na sua veste de perispírito. Mas quando ele despe essa veste, como ele é? Isso a gente não sabe. Ninguém sabe. Então foi o Espírito que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a gente pode raciocinar em termos disso quando nós vamos lá nas bem-aventuranças e ouvimos Jesus dizer: bem-aventurado os que têm limpo o coração, porque esse verá quem? Verá Deus. Ora, quem tem limpo o coração, enxergará Deus. Por que vai enxergar Deus? Porque vai enxergar a si mesmo. Depois que retirar todas as mazelas, ele vai se ver como ele realmente é, o Espírito. E vendo o Espírito, ele já sabe que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele vai enxergar a Deus. Palavras de Jesus. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência a ação, que sois o fulcro de onde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. Agradeço a atenção e peço desculpas porque a minha filha não pôde comparecer hoje.